Bom dia, saudações a todos, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que você nos assiste. Sejam muito bem-vindos à nossa programação de hoje. Hoje, dia 10 de abril de 2025, estamos juntos mais uma vez para a nossa programação semanal sobre saúde. Principalmente essa semana que celebramos 2025, a Semana da Saúde Pública Nacional. Para aqueles que já nos acompanham, é um prazer estar novamente com vocês. E para quem está nos assistindo pela primeira vez, permita-me uma breve apresentação. Somos do Departamento de Saúde e Serviços Comunitários da cidade de Nashua. Eu sou Silvia Pitac, este é o meu nome. Agente de Serviços Comunitários ou Community Health Worker do Departamento Público de Nashua, como muitos já me conhecem. Nosso objetivo é trazer informações essenciais sobre saúde de uma forma acessível e clara, sempre com o compromisso de apoiar nossa comunidade ou as comunidades. Estamos localizados na 18 da Mulberry Street, em Nashua, aqui em New Hampshire. E o nosso número de contato é 603-589-4500, onde você pode escolher a opção de atendimento que melhor atende à sua necessidade. E gostaria de compartilhar com vocês a missão e a visão que nos guiam no nosso departamento. Missão: liderar o caminho na prevenção de doenças por meio de serviços comunitários de extensão, educação, colaboração e promoção da saúde na região da Grande Nashua. Nossa visão: construir uma comunidade educada e saudável, que adote comportamentos preventivos e cuide da própria saúde. Nosso compromisso é estar sempre à disposição para atendê-los com excelência. E hoje, principalmente, hoje temos a honra de contar com uma entrevistada muito querida, que trará contribuições valiosas para a nossa programação de hoje. Olha, fique conosco e aproveite as informações que preparamos com tanto cuidado para você. A nossa entrevistada, muito querida que eu me referi, ela se chama-se Flávia Martin. Essa é a segunda vez em que ela está conosco. Flávia Martin é a enfermeira-chefe adjunta da saúde pública da cidade de Nashua, aqui em New Hampshire, com mais de uma década de experiência em saúde pública. Ela supervisiona o programa de doenças transmissíveis da Divisão de Saúde Pública e Serviços Comunitários da cidade de Nashua, incluindo investigação de doenças, gerenciamento de surtos e prevenção e controle de infecções. Ela é apaixonada por prevenção de infecções e ela é expertise nessa situação. Flávia oferece orientação especializada para instalações locais, parceiros e equipe da saúde pública. Flávia possui um bacharelado em enfermagem e é membro da Associação de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia. Vamos dar um bem-vindo a ela? Me desculpa. Flávia, seja muito, mas muito bem-vinda e obrigada mais uma vez por você aceitar esse convite de estar conosco. Não, claro, estou feliz de estar aqui e obrigado por ter me convidado para poder vir aqui hoje. Isso é muito bom, estou contente que você também está feliz. Flávia, chegamos a um ponto. Sabemos que recentemente a mídia, de uma certa forma, vem reportando um aumento de casos de sarampo no nosso país agora. País esse que estamos, que é os Estados Unidos. Certo. O que tem gerado preocupações em muitas pessoas, e principalmente na área da saúde, em alguns doutores e tudo mais. Especialmente o impacto que vem sofrendo as crianças, em grande numeração. Embora não possamos afirmar, neste momento, que se trata de um surto generalizado, o crescimento desses casos estão grande. Estão sim. Está sendo alarmante. E sarampo é uma doença que aqui nos Estados Unidos já foi eliminado desde o começo dos anos 2000. É uma doença que é muito rara ver por ano. E esse ano, 2025,
o nosso número nos Estados Unidos está bem elevado por causa desses surtos. Já tem 8 estados, muitos deles são no sudoeste, na área do Texas, no México, aqui nos Estados Unidos. O surto lá já tem quase 700 casos. Veja bem. De crianças, a maioria dos casos são crianças, menos de 18 anos, e alguns adultos também. E já teve 3 mortes associadas com esse surto, o qual, em 2025, ninguém precisa morrer por causa de sarampo. Com certeza. E é este ponto que é a preocupação maior, precisamos saber o que está acontecendo para estarmos vivendo isso desde que anos e anos atrás sempre estivemos abaixo desse controle. Agora, você como profissional especializado em controle de infecção, de epidemiologia, com a sua experiência como enfermeira, certamente você hoje poderá nos explicar o que é o sarampo, quais são suas consequências e principalmente como devemos agir diante de uma situação para reduzir essa propagação dessa doença nesse momento. Sendo que você explicou quais são os locais que estão mais sendo afetados. Isso significa que New Hampshire, onde nós vivemos, não estamos passando por isso, não? Não, ainda não. No estado nosso vizinho de Vermont e o estado de Rhode Island já teve casos esse ano, sim. Ainda não chegou aqui no Hampshire, mas se não manter a imunidade da comunidade bem alta com vacina, com certeza vai chegar aqui também. Perfeito. E eu espero que não chegue, porque nós estamos dentro desse círculo. Você pode ver que está nos cercando, né? Então eu espero que isso não venha a nos afetar nesse momento. E o que nós queremos não só ouvir as explicações, como também queremos ouvir as suas orientações. E educar a nossa comunidade, educar aos pais, a nós adultos, como proceder nessa situação. E eu tenho perguntas para fazer para você, justamente em relação ao que é e as prevenções. Em poucas palavras, Flávia, explica para nós o que é o sarampo. O sarampo é uma doença viral, ok? Que se espalha com secreções respiratórias, igual uma gripe, um resfriado, Covid, toda vez que a pessoa tosse, espirra, fala, sabe? Sair esses partículas de vírus das nossas secreções e especialmente com o sarampo, mantém suspendido no ar por muitas horas. Sim, então qualquer pessoa que está em volta pode contrair o sarampo. Sim, com certeza está sujeita a ter o mesmo problema, né? Sim, porque se o vírus fica suspendido no ar por 2, 3 horas, alguém que se passa por aquele lugar, horas depois, pode contrair o sarampo. Certo, perfeito. E o sarampo também é uma das doenças mais contagiosas que existe hoje em dia, que nós conhecemos. Isso é muito importante, que eu não sei se todos têm esse conhecimento. Sim, por exemplo, quando o Covid, logo no começo do Covid, em 2020, ninguém tinha uma imunidade ao Covid. Então, se uma pessoa tinha essa doença, poderia passar para mais ou menos 2 ou 3 pessoas próximo, porque o sistema imunológico não encontrou isso antes, então isso é chamado susceptible. Então, o sarampo, quando uma pessoa tem sarampo e outras pessoas em volta não têm a imunidade ao sarampo, geralmente de 9 a 10 pessoas pegam sarampo. Então ela se mantém sustentável e ela vai criando como se fosse uma corrente de um para outro, e essa corrente vai de 10, vai 30, 40, 50, vai passando praticamente. Para uma pessoa que não tem imunidade. Sim, com certeza. E às vezes perde realmente o controle. Essa que é a nossa grande preocupação. Exatamente. E obrigada por você ter nos orientado como é transmitido o sarampo. E você nos explicou como contrair, mas quais são os sintomas do sarampo para que possamos definir e dizer, não, isso é o sarampo. Então vamos, né? Independente de como seja. O sarampo começa igual qualquer outra doença respiratória. Geralmente é uma febre,
tosse, coriza. Então, no começo é difícil saber que é sarampo. Geralmente as pessoas pensam em sarampo quando começa a irritação de pele, as manchas vermelhas que dá no corpo, que é um dos, tipo, o sintoma clássico de sarampo, são as manchas vermelhas no corpo. Geralmente começa na cabeça e espalha pelo corpo também. Perfeito. E sarampo dá infecção no olho também, conjuntivite. Conjuntivite, passa. É uma coisa interessante nos sintomas do sarampo, porque muitas pessoas confundem, até hoje, Flávia, os sintomas da manchinha vermelha na pele em relação ao sarampo, em relação ao que é a catapora. O sarampo, ele vem as manchinhas, mas é uma manchinha que não tem nenhuma pelotinha, nem tem água, nem nada. Ela é bem normal mesmo na pele. E ela pode vermelha. E ela tem vários tamanhozinhos. Ela surge com vários tamanhos ou ela vai surgir sempre só um tamanhozinho nela? Em vários tamanhos. Geralmente ela cresce, então muitas ficam juntas. Junta e fica uma mancha grande vermelha. Ok, então elas ficam tudo tipo correntes também, tudo juntinhas. A catapora, geralmente é uma elevaçãozinha com líquido dentro. Com líquido dentro, tá certo, perfeito. E você nos explicou que o sarampo realmente pode ser grave, né? Pode, o sarampo já ouvi falar na mídia que sarampo é só uma febre, o sarampo é só umas manchas no corpo, mas sarampo é muito mais grave do que isso, pode ser muito mais grave do que isso. Sarampo pode frequentemente causa infecção no ouvido, o qual a infecção no ouvido pode dar, como chama? Perca de audição, o que pode ser permanente também. Então tem essa consequência. Sarampo frequentemente causa diarreia numa criança pequena, é muito fácil virar uma desidratação. E quando chega a esse ponto, Flávia, desse nível de afetar dessa forma, é porque está demorando muito para o atendimento da criança ou ela pode, mesmo sendo atendida em uma emergência, ela pode correr o risco de passar por isso tudo? Pode sim, porque criança, ainda mais bebezinho, sabe, uma desidratação, o peso do corpo é baixo. Então, uma desidratação de criança pequena pode acontecer muito rápido, diferente de um adulto que, sabe, demora mais a desidratar. Criança desidrata bem mais rápido. Sarampo também causa pneumonia. As 2 mortes de criança que teve menos de 6 anos de idade no Texas foi por causa de pneumonia. Sim. Contraído, que veio principalmente pelo sarampo. Interessante isso que você está nos falando, porque é uma forma que você está nos educando. Porque, continua. Porque, Flávia, muitos de nós sempre vamos passar um pouquinho mais de uns anos atrás. Ok, vamos tomar a vacina. Tomou a vacina contra o sarampo, isso. Mas não sabem, não têm a definição completa do que é a enfermidade. Exatamente. Não é só uma febre alta, não é só a mancha no corpo. Pode ter esses efeitos também e ter problema pela vida inteira, uma perca de audição até a vida inteira. Isso é muito sério. O que é interessante também sobre sarampo é que uma das complicações é chamada amnésia imunológica. A amnésia imunológica é o que acontece, que é o sistema imunológico perde a memória de proteções de infecções passadas. Então, todos nós já fomos expostos a vários vírus, a várias infecções passadas, que o corpo naturalmente cria defensões. Cria a própria defesa. Pega sarampo e o sarampo completamente apaga toda a defensão que você teve no seu corpo, o qual deixa você mais vulnerável para poder pegar essas infecções de novo. Então, como se fosse apagar a memória totalmente, como se fosse apagar a memória de um computador, apaga a memória dessas defesas que nós temos e aí vem e contrai novamente tudo isso. Exatamente. Interessante, Flávia, muito importante. Agora, você até comentou que nós, claro, se eu for pegar minha infância, que foram anos atrás, várias vacinas, principalmente do país que viemos, Brasil. O que está acontecendo neste momento com esse problema de vacinação? As crianças estão adquirindo, estão tendo esses problemas
por falta de vacina que está tendo a nação ou porque pais decidiram não vacinar? O que você acha que está levando isso para as crianças não estarem sendo vacinadas da forma adequada? É escolha, porque vacinas tem vacinas available para quem quer no disponível país, mesmo. Disponível para quem quer no país inteiro. Isso são opções. Na sua época, igual você fala, quando você era criança, tinha muitas doenças. Tinha sarampo, tinha pólio, tinha tudo. Então, essas vacinas foram criadas para poder proteger. A vacina teve tão bom sucesso, que hoje em dia não existe muito mais. Então, as pessoas pensam, se não existe, para que vacinar? Meu filho não vai pegar. Mas essas doenças ainda existem pelo mundo. E se não vacinar, pode pegar. Nós vivemos num mundo que é muito fácil viajar para outros países, viajar em nacional e internacional. Perfeito. Tem muitos países que essas doenças ainda não foi controlada, então é fácil pegar e trazer de volta também para uma comunidade que não tem defesas. Perfeito. E você falou um ponto muito importante. Cada país, você principalmente no seu estudo, você deve ter observado, corrige-me se eu estiver errado, cada país tem uma doença específica, uma enfermidade maior. Depende também se for país tropical, se for país como o nosso. Eu estou surpresa porque pelos tantos anos que estou na América, digamos, eu nunca vi falar sobre esse problema que está tendo o sarampo agora. E eu sempre achava, pelo fato do meu desconhecimento, que o sarampo seria mais de um país como o nosso. O Brasil, tropicais, essas coisas todas. Não. Então, eu concordo com você e acho interessante esse ponto de vista de você dizer que é por opção. Às vezes, opção por religião, opção por desejar que não entre nada de anormal no corpo que seu filho pode defender-se, o seu corpo pode defender-se. O seu corpo pode defender-se, mas ele precisa de ajuda, né? Claro que precisa de ajuda. Então, as vacinas são importantíssimas. As vacinas é essencial para uma boa saúde. Perfeito, perfeito. Então, eu posso dizer que é seguro vacinar contra o sarampo. É sim. A vacina de sarampo é uma vacina combinação de 3 vírus. No Brasil chama tríplice viral. Isso. Que é o sarampo, cachumba e rubéola. Sim, então é um 3x1, quem não quer um 3x1. Exatamente. É uma vacina segura, efeitos colaterais é mínimo. E é uma vacina que, tem quantos anos já tem essa vacina? Desde os anos 60 que está usando a vacina sem ter problema nenhum. É uma vacina completamente segura. Com certeza. Da forma que você está resumindo, eu não preciso nem perguntar quais são as consequências de não vacinar. Basta, nós estamos vendo a situação. E o sarampo pode ser tratado, correto? Não tem tratamento específico para sarampo. O tratamento é suporte de abaixar a febre, porque febre alta causa danos no corpo, no cérebro. Hidratação, repouso, são o que a gente chama de suporte. Sim. Então seria logo é como se fosse com a gripe, né? Certo. A gripe também, da mesma forma, o que se faz. E a gente vê que o sarampo está voltando em algumas regiões. Sim. Se está voltando nos Estados Unidos, corre risco de voltar também e de estar retornando em outros países. Eu não sei te dizer agora o nível do Brasil, mas eu vou procurar saber se está passando por isso também. Mas se está retornando, é uma situação que é preocupante. Então, nós temos que buscar o fator desse retorno. Agora, e sobre tratamento também, é muito importante ficar de olho numa criança que está com sarampo, porque criança, por causa do tamanho do corpo, eles podem virar, tá uma hora bem, outra hora não tão bem, em meras de horas, porque a criança não, por causa do tamanho do corpo e tudo, do sistema, eles podem, virar a não estar bem. Em horas. Então, é importante ficar de olho e procurar assistência médica mais rápido e não esperar muito tempo. Perfeito. Nós estamos citando crianças, mas também tem adultos que estão
vulneráveis a passar por essa situação também, né? Claro, independente da idade. Um adulto que não recebeu a vacina, sim, absolutamente. Da mesma forma. Agora, em sua opinião, como é que podemos ajudar para combater essa propagação do sarampo? A vacina. Uma dose de vacina é 93% efetiva contra o sarampo. Quanto por cento novamente? 93%. Uau! Se eu falasse para você que você tem uma chance de ganhar numa loteria, 93% de chance, você... Com certeza, estaríamos lá fazendo direto. Isso com certeza, 93% de chance. Sim, então isso é uma situação muito importante, muito delicada. E para crianças, a recomendagem é de 2 vacinas. A primeira com isso que eu ia perguntar. 12 meses de idade, sim, 12 meses, 1 ano. Isso. Aí a segunda vacina, que é o reforço, com 4 anos de idade. Esse é o esquema de vacinação aqui nos Estados Unidos. Muitos outros países seguem um esquema bem parecido. Sim. Então, são 2 doses para criança. Adulto, geralmente 1 dose. Basta 1 dose para adulto. É suficiente. Sim, perfeito. Então, o Brasil em si, ele tem uma semelhança em acompanhar as dosagens de vacina, como os Estados Unidos. Eu observo isso. A quantidade de doses que necessita é a mesma que nós oferecemos aqui também, nos Estados Unidos. Isso é muito importante e fundamental. Agora, Flávia, eu queria te pedir uma conclusão que você possa passar para a nossa comunidade, não só a sua opinião como profissional, mas também sua opinião como pessoa, para poder educarmos a comunidade, educarmos os pais e ao próprio adulto. Pode fazer para a gente uma mensagem breve para assim, o que você acha, como podemos mudar um pouco essa concepção das pessoas da importância da vacina? Claro, o sarampo é uma doença que é tão fácil botar, finalizar para poder não ter mais existir, não é mais existir essa doença. E é uma simples vacina. Enquanto, tem pessoas que escolhem não vacinar, deixa você próprio a ficar, como fala, susceptible. Bom, você está... Deixar você próprio em risco. Exato, acessível, exato. A sua família e a sua comunidade também. A comunidade pública a risco com o sarampo. Com certeza. E outra coisa também importante que eu gostaria só de perguntar a você, antes de nós estarmos finalizando. As escolas requerem as vacinas. A partir do momento que uma criança da idade escolar, ela vai para uma escola e ali a escola está vendo que está faltando uma vacina tão importante como o sarampo. Ela conversa com os pais da necessidade ou ela aceita a criança sem a vacina? Você sabe me dizer isso? As escolas em New Hampshire aceitam a criança com a primeira vacina e comunica com os pais que precisa da segunda vacina também. Eles dão um tempo, mais ou menos 30 dias, para a criança ser vacinada. Se passar daquele tempo, as crianças não podem ir mais para a escola. Para a escola. Mas eles dão o tempo, como 30 dias, para poder os pais levar na nossa clínica para poder receber vacina, ou num outro médico que você escolhe, para poder ser vacinado, para poder manter o requerimento da escola. Exato. E inclusive, é importante também nós falarmos do nosso departamento, porque nós temos nosso departamento, nossa área de vacinação, nós temos uma pessoa responsável, que é a coordenadora, que é a enfermeira Patrícia, nós chamamos de Patty, Patricia Gloucester. Ela é a responsável, inclusive está à disposição para qualquer pessoa que queira ter mais informações sobre vacinas ou procurar você mesmo, que também está lá para nos auxiliar, ou a própria Patty, para poder tirar dúvidas de pais que ainda não têm a certeza e que ainda estão inseguros em relação
as vacinas. E quando falando vacinas, nós não estamos falando somente das vacinas de sarampo. Nós temos uma boa quantidade de vacinas lá dentro, correto? Temos, contra pólio, contra tétanos, disenteria, como fala pertussis em português? Aquela tosse. Ela tosse, na realidade, eu conheço como tosse comprida, tosse, mas ela tem um outro nome diferente que depois eu vou tentar. É uma outra doença. Exatamente, que é muito séria também. Então nós temos nossa equipe, nós temos uma preparação grande para poder ajudar a comunidade, a população em relação a isso, correto? Temos vacina desde 0 anos de idade até 99 anos de idade. Exato, exatamente. Inclusive, falar de 99 anos de idade, nós estamos falando de pessoas aqui jovens e tudo mais, mas nós também temos a vacina que nós chamamos aqui dos shingles, que é para as pessoas da minha idade, viu? Olha, vocês acima dos seus 50. Nós estamos lá. Qualquer dúvida, é só contactar conosco. Herpes zoster. Também, né? Exatamente. Cobreiro. E o cobreiro, com certeza. E se você não sabe o que é isso, a Flávia depois vai estar retornando para explicar para você. Porque ela, como eu disse, a especialidade dela é justamente nisso. E pelo fato dela amar essa profissão dela, ela pode te explicar a qualquer momento como você desejar. Flávia, eu quero agradecer de coração por você ter vindo. Sei que o nosso tempo é curto, mas eu gostaria de convidar você desde já para retornar para falarmos de outras enfermidades muito importantes, porque nós temos que quebrar um pouco, nós temos que tentar furar essa bolha das pessoas acharem que vacina não é importante. Não, é essencial combater essa desinformação de vacina que existe, porque vacina é muito importante. Com certeza. Pela boa saúde da pessoa. Com certeza, desde o nascimento, como você falou, até a idade dos seus 99 anos. Então nós temos que educar, trazer essa informação para a nossa comunidade, porque eu vejo que muitos desconhecem. Eu não digo a você a comunidade de outras, como a americana, como a hispana em geral, africana, árabe, porque sou brasileira. Mas ainda existe muita falta de conhecimento dentro da nossa própria comunidade. E um detalhe importante que eu gostaria de explicar a vocês, que eu não falei. Flávia, ela nasceu no Brasil. Ela realmente é brasileira, mas Flávia veio muito pequena para os Estados Unidos. Então, Flávia, a formação, a educação da Flávia praticamente foi e é feita dentro da nação americana. Ela não deixa de não ser brasileira, mas ela é muito americana. Bem mesmo americana, mas o conhecimento dela, a formação dela, o cuidado dela e a paixão que ela tem também pelo cuidado humano não tem nacionalidade. Então, Flávia estará sempre à disposição para poder falar com ela, conversar com ela, de convidá-la a palestrar também, se você quiser. Ela também faz esse trabalho e com muito prazer ela vai fazê-lo. E é importante. Obrigado pela sua paciência, paciência de todo muito com o meu português. Seu português está muito bom, sempre foi bom. Eu continuo a... Seu português é muito bom. Então eu tenho certeza que da forma que você está se expressando e como está nos explicando, é claro e preciso. Tá? Eu espero que você retorne conosco. Vamos procurar trazer mais informações das enfermidades. E muito obrigada, Flávia. Meu prazer. Obrigada mesmo. Eu trabalho com a Flávia, tá, gente? Obrigada de coração. Tenham um bom dia a todos vocês. Voltamos na próxima semana com mais informações. E muito obrigada pelo teu carinho, pela tua paciência. E vamos estar sempre fazendo, como nós falamos, para vocês e por vocês. Muito obrigada. Até a próxima.